A gente começa agora a falar sobre o ramo da virologia, né, que é a área da microbiologia responsável por estudar os vírus. Os vírus são organismos acelulares, ou seja, eles não têm célula, não são formados por célula, né? Vai caber aquela discussão se eles são ou não seres vivos, né? Se a gente considerar a presença de célula como critério de classificação para os seres vivos, então eles não são considerados seres vivos. Eles são micro-organismos, porém, né, não se enquadram naqueles 5 reinos de seres vivos que a gente já viu, né? Todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Que eles precisam invadir uma célula para se reproduzir, para usar aquela maquinaria celular da célula que ele está parasitando, utilizar todos os mecanismos de ação daquela célula para conseguir se reproduzir nesse ambiente. Por isso, então, ele recebe esse nome de parasita intracelular obrigatório. Ele não tem metabolismo próprio, né? Ele precisa dessa invasão. Os vírus, eles podem carregar como material genético o DNA ou o RNA. Então, a gente tem uma composição básica de seres vivos, que é basicamente uma cápsula de proteína, tá? E um material genético que está ali no seu interior. Essa aqui é uma fotografia, né, de um microscópio eletrônico, né, ampliando várias e várias vezes a imagem de um vírus, né, que é mostrando que é parecido, né, nesse caso aqui, nesse formato de vírus, parecido com aqueles vírus clássicos que são representados aí nos livros didáticos. Claro que a gente tem outras morfologias, né, agora recentemente com os estudos de coronavírus, a gente está aprendendo ali outros formatos virais. A gente pode classificar os vírus em adenovírus e retrovírus. Qual é a diferença entre eles? Os adenovírus, eles sintetizam RNA a partir de um DNA. Como acontece no nosso organismo? A gente tem uma molécula mais complexa, que é o DNA, e a gente tem uma transcrição do DNA em RNA, que é uma molécula mais simples. Agora, existem outros organismos que são chamados retrovírus, que vão fazer exatamente o caminho contrário. Eles conseguem produzir o DNA a partir de uma molécula mais simples, que é o RNA. E por isso são chamados de retrovírus, né? O processo inverso. Um retrovírus muito famoso é o próprio HIV, né? Por isso que, inclusive, o nome do medicamento que se usa contra o HIV é o coquetel antirretroviral, né? É anti o retrovírus. Alguns vírus, eles também, além, né, da cápsula de proteína, eles apresentam um envelope lipídico, né? Então são chamados de vírus envelopados, envolvendo esse capsídeo, né, que é essa cápsula de proteína. E esse envelope lipídico, ele é derivado das membranas que os próprios vírus infectaram, né? Então ele é formado por fosfolipídios, tal como se fosse ali uma membrana celular. E esse mecanismo é um fator, né, de infecção. Porque eles têm a composição muito parecida com a das membranas, o envelope protege o vírus da ação do próprio sistema imune da célula, né? Então, ele consegue enganar a membrana, se fundir na membrana celular da célula hospedeira, a membrana não o reconhece como estranho, né? Como antígeno, como algo fora ela, né? Ela funciona como uma espécie de capa e acaba deixando o vírus entrar e assim ele acaba infectando a célula. Como a gente falou, né, aqui a gente tem os exemplos dos vírus que não têm esse envelope, né, rotavírus, parvovírus, os adenovírus, o vírus do papiloma, né, e aqui alguns vírus que são envelopados. Herpes, os flavivírus, os rabidovírus e aqui o vírus mais famoso do momento, né, infelizmente, né, provocando a Covid-19, que é o SARS-CoV-2, né, ou novo coronavírus.